Eu tenho essa intenção de fazer o vídeo contando a história do Benjamin, né? E eu fui na sua obra, que é das principais referências, e esperava encontrar uma biografia falando, ah, ele nasceu tanto, viveu tanto, morreu tanto, né? Mas eu encontrei no seu livro a história do Benjamin como um pano de fundo para contar todo o panorama do circo e do circo-teatro no início do século XX, né? No período retratado, de 1870 a 1920, né? A intenção realmente era essa, usar o Benjamin como um personagem de fundo, mas contar a história dos vários protagonistas que teve nesse período. E por que a escolha do Benjamin como esse personagem que linkou todas essas histórias? Então, quando eu comecei a pesquisar o Benjamin de Oliveira, eu havia passado por ele no meu mestrado, assim, eu tinha conhecimento, sabia da existência, e quando eu comecei a pensar num tema para o doutorado, eu pensei no Benjamin de Oliveira por várias razões, por várias razões. Eu já tinha trabalhado a questão da produção do circo-teatro, em períodos anteriores, no meu mestrado, e, havia uma coisa importante de uma história de vida de alguém muito bem retratado pelos jornais, né? Então, você tem alguém de circo que tinha muita fonte jornalística, periódica, de periódicos, então ele era muito, aparecia muito nas fontes. Nas fontes de jornais, mas nas fontes de relatos, nas fontes de memorialistas, então era uma farta produção durante um bom tempo de vida artística dele, né, até mais ou menos 1920, 30, 40, né. Então, a partir de 20, 30, ainda tem uma presença marcante nas fontes, mas vai diminuindo. Mas até esse período era uma riqueza que, quando eu comecei a pesquisar, eu falei: "Nossa, eu vou seguir esse personagem, eu vou seguir esse artista". A outra coisa que me chamava muita atenção era quase que uma forma de carimbo que se tinha no Benjamin de Oliveira, que ele tinha descoberto, ele que tinha descoberto circo-teatro no Brasil, né? E ele era o primeiro palhaço negro no Brasil. Aí eu não tinha como proposta fazer uma biografia, se bem que, Denis, na maior parte do livro, você vai encontrar vários momentos que eu vou falando da vida dele, onde ele está. Eu não tive a intenção, e eu estou ainda com esse desejo, de continuar escrevendo, e eu tenho já algumas fontes consideráveis, mas a minha proposta foi até 1910, 12, 13, entendeu? E a partir daí eu tenho algumas fontes, mas eu não escrevi a respeito. O meu recorte foi esse período. Então, mas se você vê no livro, tem vários momentos do livro que você sabe onde nasceu, como foi, quando, tudo isso, né. Então, você consegue perseguir isso como biografia, mas eu não queria e nem sei fazer biografia. Biografia requer que seja outro tipo de escrita, outro tipo de abordagem, e não era a minha intenção. Aí, quando eu descubro essa riqueza de fontes
do Benjamin várias questões. Então, por exemplo, várias questões que eu comecei na pesquisa de outro da bibliografia, não só das fontes, periódicos, jornais, memorialistas, tal, mas quando eu começo a fazer pesquisa das fontes, da bibliografia, e que coloca uma produção riquíssima riquíssima. Eu já tinha apontado isso muito no mestrado, mas uma produção riquíssima dos artistas circenses, de tudo que eles faziam, e a pobreza como a complexidade artística deles, tanto do ensino-aprendizagem quanto do fazer, é, a bibliografia, de uma forma geral, era muito pobre na hora de descrever a riqueza da produção artística circense do século XIX e começo do XX. A bibliografia do período, quando eu estudei, era pobre. Alguns diziam que o circo havia morrido, havia uma decadência dos circos, porque o circo-teatro tinha entrado, havia uma decadência do circo porque ele era um braço das indústrias da música, do cinema, do rádio, da televisão. Havia aí, quando eu comecei a pesquisar, eu falei assim, não, mas isso não é real. A diversidade, a transversalidade, os atravessamentos artísticos presentes nos espetáculos circense faz parte de uma característica importante do modo de produzir o circo, de se constituir artista, que uma das características a contemporaneidade deles e a incorporação de todo tipo de linguagem artística do lugar e do período em que ele está vivendo. Então, assim, não foi. E é um outro debate que eu estava fazendo quando quando eu começo, quando eu saio, eu já fazia no doutorado, mas aí no mestrado, mas aí eu amplio no doutorado, que é um diálogo também com uma certa produção recente, principalmente a partir da década de 80, após escolas de circo, numa questão do mundo, e o Brasil também vai estar fazendo esse discurso, de que, a partir das escolas de circo, começa a surgir o novo circo, o circo novo, que hoje eles chamam de circo contemporâneo. Mas o que é que vai ter no novo circo e o circo novo? Eles colocam que não, antes o espetáculo circense era um espetáculo de números, palhaço, animais, e isso eles definiam como circo tradicional. Mas eles eram diferentes, porque no espetáculo do Circo Novo estava sendo incluído o teatro, a dança, a música ao vivo, taranã, taranã, taranã. Eu falo, mas isso não é verdade, isso sempre aconteceu, sempre teve. Então, assim, a diversidade artística circense, durante todo o XIX e boa parte do XX, fez com que o país conhecesse os ritmos musicais, peças teatrais, diversos tipos de dança. Então, se cantava nas ruas do Rio de Janeiro, se cantava no circo em Maceió. E o que se cantava em Maceió, cantava no Rio de Janeiro, o circo. Então, há uma diversidade muito grande, porque ser artista, nesse período que eu trabalho, e o Benjamin entra nisso, ser artista era dominar a diversidade de linguagens circenses, de linguagens artísticas existentes, e, principalmente, ter uma total sintonia com o local que você está se apresentando.
Então, se no local há um novo ritmo musical, uma nova forma de dançar, de tocar, de fazer teatro, os circenses aprendiam e realizavam. Quando não, na maioria desses locais, os artistas locais faziam parte dos espetáculos. Então, o circo, as fronteiras dos espetáculos circenses com o entorno, com o seu contemporâneo, com as expressões artísticas da época, as fronteiras eram bem mais suaves do que elas são hoje, de uma certa forma. Estou falando do circo itinerante. Então, quando eu dou a mão, eu falo que quando eu dou a mão para o Benjamin de Oliveira, eu vou seguir com ele essa trajetória para me dar, que eu posso ter com ele visibilidade da riqueza e da complexidade de produção circense e todas as relações com agentes, produtores, artistas, compositores, e isso no meu trabalho está bem, espero que esteja bem mostrado, né? Então, na hora que você dá a mão para o Benjamin, você entra num universo que aí, por isso eu não quero ser biografia, eu quero dar visibilidade através do Benjamin, com o Benjamin, dessa produção artística que tinha na época. Ah, essa polivalência do Benjamin, ator, produtor, palhaço, músico, compositor, arranjador, encenador, né? Essa polivalência era comum ou o Benjamin é um ponto fora da curva? Essa polivalência eu acho que eu só vi no Chaplin, né? Acho que se o Benjamin tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria um Chaplin, né? Guardado as devidas proporções. O que você pensa a respeito disso? Eu não sei. Uma coisa que eu trabalho muito é que o Benjamin, quando foge com o circo, ele entra naquilo que eu chamo do processo de socialização, formação e aprendizagem, tá certo? E entra fazendo parte de um modo de organização do espetáculo. O que significa isso? Foi o que eu coloquei agora. É a sinergia, a sintonia, a contemporaneidade dos artistas circenses em dominar várias linguagens artísticas, cenógrafas, musicais, todas, fazia parte da característica de ser artista circense. E ele passa por vários circos nesses processos de aprendizagem. Ele não é o único. Se você vê, por exemplo, o Spinelli é um artista muito polivalente. Ele pode não fazer tudo que o Benjamin faz, mas ele é um polivalente, é um empresário polivalente. Se você pegar o Bano Pereira, os Temperanes, os François, bom, uma infinidade de artistas que eu coloco lá, eles são totalmente polivalentes. Um fazendo melhor uma coisa, outra fazendo outras, mas a polivalência, o Benjamin não inventou, ele aprendeu. A polivalência circense, do artista circense, ele aprendeu com os circenses, na escola que era o circo. O circo era uma escola. A coisa que existe e que não pode negar é que o Benjamin e outros artistas tinham estabelecido isso, e pós-Benjamin, outros artistas. Você vê, você tem um palhaço no Rio de Janeiro, Treme Treme, que é da década de 40, 50 no Rio de Janeiro, é tão polivalente como o Benjamin. Mas então, voltando ao Benjamin, o que acontece com o Benjamin é que ele faz uma trajetória que vai, que adquire visibilidades nos jornais, né? Ele se torna um palhaço muito bom, um cantor e um instrumentista bom, e era saltador, e era essa polivalência. Aí, e os outros artistas já faziam teatro,
o teatro já existia, a música já existia, a dança já existia. E ele vai passando por esse processo de aprendizado, como todos, como meu avô, como meu bisavô, como meu pai, né? Fazia parte de constituir-se artista, né? E quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele já é muito conhecido em São Paulo, mas tinham outros artistas bem conhecidos. Mas o Benjamin vai adquirir características de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Quando ele vai para o Rio de Janeiro, no início do século XX, né, ele vai quase que se estabelecer no Rio de Janeiro. Ele faz algumas itinerâncias por Minas, ele faz. Ele viaja para fora do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro acaba sendo o lugar dele. A partir do momento que ele se estabelece com Spinelli, ele fica no Rio de Janeiro. Quem é que ele conhece no Rio de Janeiro? Não é só o Benjamin, mas o fato dele ficar mais, entre muitas aspas, fixo no Rio de Janeiro, que ele só não ficou fixo, mas ele tem uma permanência maior, quando o que é que a ebulição que está acontecendo no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro está produzindo discos, o Rio de Janeiro está produzindo com o Leal e Labanca fotografia e o início da produção de alguns filmes. O Rio de Janeiro tem uma quantidade grande de teatros com os gêneros os mais diferentes possíveis. Você tem uma presença forte de. Você tem uma presença forte de. Por isso que o Benjamin é o meu condutor, né? Mas você tem uma presença forte do circo, dos artistas circenses, em vários teatros da cidade, em vários espetáculos, em vários festivais, em vários espetáculos beneficentes. Os artistas circenses estão nos teatros chamados alegres, mas também estão se apresentando em outros tipos de teatro. Você tem a produção do Pascoal Segreto de edifícios, onde tem o teatro de variedades, o teatro, o Moulin Rouge. Você tem vários tipos de teatros que ele vai produzir. Então, a diversidade de espaços artísticos para se apresentar era grande no Rio de Janeiro, ela era a capital da República. E não dá para falar de nenhum desses lugares sem ter a presença de artistas circenses. Inclusive no teatro que existia na época, que era o São Pedro de Alcântara, que hoje é o João Caetano, lá na Tiradentes. Até lá foi ocupado por companhias circenses. Com cavalo e tudo. Com cavalo e tudo. Com cavalo e tudo. E com teatro, e com dança, e com música, e com tudo isso que você possa imaginar. Isso Aí chocava a elite, né? hã? Isso chocava a elite intelectual de uma certa forma, né? Uma parte da elite intelectual, muito, muito, né? Tanto que o Arthur, antes de conhecer o Benjamin, tinha o maior problema de circo se apresentar nos palcos do São Pedro de Alcântara, porque era um teatro de representação nacional, né? De como é que pode. E aí ele termina a frase e diz: um teatro não vale um circo. Só que depois que ele conhece o Benjamin, ele muda um pouco o conceito, porque ele se apaixona pelo Benjamin, mas ele não muda a ideia de que teatro é teatro e circo é circo, que é uma outra discussão. Mas o que que tem no Rio de Janeiro, além de tudo isso que eu estou falando? Tem vários circos, não é só o dele está em São Cristóvão, do Spinelli, mas não é só o dele, você tem outras lonas, outros toldos, não tem lona ainda, outros toldos sendo montados em vários espaços do Rio de Janeiro, né? E você tem a música na rua, você tem as casas da Tia Ciata,
né, que era música na frente e candomblé atrás. O Benjamin está presente em todos esses espaços. Isso sempre acontece quando um artista circense se torna mais, fixo no lugar. O artista tem essa característica de estar presente nas várias formas de expressões artísticas. Ele se torna amigo de autores autores teatrais, autores musicais, músicos. Ele se torna amigo de tradutores de peças teatrais. Ele começa a escrever peças muito baseada em histórias que já existem, como A Cabana do Pai Tomás, ele coloca outro nome e tal, mas, ele vai produzindo coisas. O A antropofagia modernista já é uma característica natural do circo desde sempre. eu chamo a produção circense, mas até hoje, depois eu vou colocar, é antropofágica. Ela é antropofágica. Né? Ela é polissêmica, polifônica, antropática e é rizomática. A cada local que o artista circense estabelecia encontros com a cidade, encontro com as artes, ele incorporava e mudava e seguia em frente. Isso é rizomático. Né? E o Benjamin ele tem uma gama de. O Cardoso, o neto do Benjamin, me fala que ele não sabia tocar, ele não sabia tocar instrumento musical, só violão. Ele não entendia de partitura, essas coisas. Mas ele tinha um grande, eu esqueci o nome dele agora, um grande músico na época no Rio, que era amigo dele, que sentava e o Benjamin ia cantarolando para ele as músicas que ele queria que estivessem nas peças. Porque a maioria das peças do circo, mas do teatro também, do circo-teatro e do teatro, eram musicais, né? A maioria era musical. Então, ele cantarolava e o músico ia tirando, ou num piano, que eles sentavam juntos, ou no violão, ia tirando os acordes, e escrevendo a partitura, e era tocada e cantada pelos artistas do circo. Então, o Benjamin ele tem uma visibilidade que os outros, quando eu entro, eu pego na mão dele e entro junto com ele nessa produção circense desse período, você vai encontrando vários Benjamins. Você entendeu? Vários Benjamins. Só que o Benjamin estava no lugar certo, na hora certa, e adquire uma visibilidade pelas relações que ele faz, por tudo, é, que os outros chegavam, se apresentavam, no momento de apresentação adquiriam visibilidade, mas iam embora, porque eles eram itinerantes, tá certo? Agora, com tudo isso que eu estou falando, ele não foi o primeiro palhaço negro no Brasil, porque você aí desconhece a quantidade de negros e negras que trabalharam no circo. Muitas. Então, assim, só porque são anônimos não quer dizer que não existiram. E a presença, inclusive na época ainda antes da abolição da escravidão, no Brasil, eles têm uma reportagem de uma pesquisadora argentina, de um pesquisador argentino que a gente pesquisa muito para ver o circo naquela época, porque o Brasil não tinha, era proibido ter imprensa, né? Tipografias, só depois de 1808 que vai acontecer. Então, quando você pesquisa os circos argentinos, que tem coisa escrita, as fontes tal, você percebe o trânsito dos circos em toda a América Latina. América Central, toda. A Europa, os Estados Unidos, né? Se você pegar um trabalho do Daniel,
do Circo Chiarini, você vai ver os mapas que ele traça do Circo Chiarini, no Brasil e no mundo. É muito legal você ter essa ideia, para você ver a ideia da polifonia, da diversidade deles, da questão rizomática deles, né. Então, mas quando você entra, você encontra vários benjamins, e você encontra vários negros. Esse relato da Argentina é um grupo espanhol que está pedindo licença para trabalhar, e eles trabalham, ele tem no grupo deles, trabalhando como atores, mas também como ajudantes, escravos negros. E, e eram brasileiros. Então, eles tinham passado pelo Brasil. E esses escravos negros, porque os donos de circo compravam escravos. Eles são do período deles, tá certo? É a relação trabalhista de escravo. Não sei necessariamente. Essa é uma outra questão que depois eu falo, tá? É, porque é interessante, né, dessa descrição que você vê o seguinte, que eles contratam um mestre para ensinar o grupo, o teatro, a fazer as perucas, porque eles representavam, a as músicas locais, e quem ia aprender? Os artistas, os filhos dos donos do grupo e os escravos. Então, é assim, sim e não, entendeu? A relação trabalhista ou a relação pelo fato de ser negro, não dá para subestimar que a pele era até hoje, é uma questão de racismo e naquela época era escravo. Mas quando esses negros entram para o circo, você não pode olhar igual quando ele vai para uma plantação, ou quando ele se torna um escravo urbano. Né? Se eu achar que ele vai ser igual que ele está na fazenda ou no urbano, o Benjamin não tinha se transformado no artista que se transformou. E vários outros, não é só o Benjamin. Então, sim, ele tem uma visibilidade que poucos do período vão ter com tanta frequência, mas não, ele não inventou o circo-teatro, ele aprendeu o que era circo-teatro desde antes, porque a teatralidade circense, o teatro no circo já está presente desde as suas origens, e ele entra nisso e ele aprende, ele não é o primeiro palhaço negro no Brasil. Mas Mas ele vai colocar a fala nas pantomimas e vai tirar o ponto do pessoal? pantomima é um gênero que vem da Europa. Os europeus, desde o 16, 17, 18, fazia pantomima. Comédia dell'arte era pantomima quase, tá certo? Os grupos artistas circenses que vêm para a América do Sul, ou para a América Latina em geral, que vem fazendo pantomima. Então, a pantomima também é algo que o Benjamin aprendeu. Não foi ele que inventou a pantomima. Tanto que no meu trabalho você vai encontrar vários descritores sobre a questão da pantomima, né? Antes do Benjamin. Mas sim, há uma. Até que se prove o contrário, até que se prove o contrário, porque na pesquisa das fontes, você pode acabar descobrindo outras coisas. Até esse momento que eu escrevi, até agora, a primeira vez que se tem notícia no Rio de Janeiro de uma representação teatral sem o ponto foi com Benjamin de Oliveira. Só que isso, a história oficial do teatro não conta, porque para eles não existe teatro no circo. O circo-teatro não é teatro. É o teatro Esse, ligeiro, né? hã? É o teatro ligeiro, como você diz no livro? É o teatro ligeiro, artista de circo tem que fazer
tem que fazer salto mortal, acrobacia e coisa e tal. Não, não dá. Mas esse é um debate, Denis, desde o final do 18, começo do 19, que há um discurso desde aquela época do circo puro, que nunca se sabe direito o que significa, mas de qualquer forma é sem teatro e sem fala. Né? Agora, a outra coisa também que até agora, e isso pode mudar depois, até agora que tem como fonte, é a. Porque, por exemplo, a coisa do 100 ponto, eles só vão falar do 100 ponto quando eles vão falar do Ziembinski. Né? Agora, outra coisa interessante que, mas eu precisava ver se outros circos fora do Rio de Janeiro tinham incorporado isso. Eu acho que não, porque a produção do Leal e Labanca cinematográfica em relação ao Benjamin foi muito importante. Por exemplo, a representação da paródia que ele faz dos Guaranis, né? Foi filmada por eles. Esse filme não existe, mas existe o registro em vários jornais anunciando o espetáculo, certo? E a outra coisa importante é que eles não falam de circo, é é a, a incorporação. Eu vou falar de um nome que existe hoje, mas a incorporação midiática no espetáculo. Quando ele faz A Viúva Alegre, você já tem vários filmes feitos da Viúva Alegre, várias gravações de imagens, de filmes, mudo, 1910, você já tem, e ele, no final do baile, que termina a peça, ele tem a transmissão, que eles chamam lá de projeção elétrica, que é um telão onde eles vão projetar a dança do baile com a música da Viúva Alegre e os atores no palco dançando também. Então, essa mescla ele já faz em 1910. Né? Então, assim, mas, por exemplo, você tem o François, um outro artista que cruza muito com o Benjamin, que quando está fora do Rio de Janeiro, mas em lugar que tem energia elétrica, ele faz apresentações com cinematógrafo. Né? Eles compram aquele disco de cera, aquelas coisas, tudo. Os circenses sempre incorporaram tecnologias, sempre. E não só as duras, não só o cinematógrafo, a máquina, mas também tecnologias leves de conhecimento, de relação, e tem essa riqueza. Que loucura, né? Aquela parte da pantomima aquática. Eu fiquei imaginando a estrutura, a coisa toda, né? É um capítulo, é um pedaço bem interessante do seu livro, cara. É, é. Não, esse livro, essa pesquisa da para tese, Denis, ela foi para mim assim. Eu já tive muitas surpresas quando eu fiz o meu mestrado, de entrar em contato com uma complexidade do que era o processo pedagógico de formação dos artistas, o processo de formação artística, a relacional, e, no entanto, a maioria da bibliografia que eu pesquisava dizia que não, aprender circo nesse momento, desse período que eu estudei, não tinha metodologia, não tinha pedagogia de aprendizado. Eu queria só fazer uma última pergunta, né? A passagem final do seu livro, que você. Seu livro foi lançado em 2007, né? Eu lembro aquela época tinha muita discussão do circo tradicional de família e da escola de circo, né? Você já colocou aqui hoje, mas
Eu queria falar um pouquinho mais disso, né? O Benjamin também foi um personagem escolhido por ele não ser nascido de família tradicional circense e ter englobado esse aprendizado e de uma certa forma ele manteve a cultura viva. Por esse motivo também a escolha do Benjamin para dar um para dar um up, né, na discussão de que o circo não vive só da cultura transmitida familiarmente, né, que também é importante o aprendizado. Mas ele foi escolhido por quem? Por mim? Por você. Ah, tá, não, não. Quando eu digo para você que você encontra milhares de benjamins, quando você mergulha na história circense, dos vários lugares, você encontra muitos benjamins, não só por conta da produção artística dele, mas você encontra muitos benjamins que fugiram com o circo, que nem o Benjamin, que se incorporaram ao circo, que se casaram e ficaram no circo. Então, assim, o que é tradicional? Em teoria, o Benjamin não seria, mas você não tem noção da quantidade de benjamins que fugiram com o circo e se tornaram depois tradicionais. Porque eu trabalho isso no meu mestrado. O que segui, eu não defendo o conceito de tradicional, porque o conceito de tradicional, como é colocado, ele é muito chapado. É um passado morto, como se não fosse um passado vivo. Quando trabalhei no mestrado, eu fui tentar entender o que, para eles, quando eles dizem que é tradicional, o que significava. E significava isso. Aí, quando eu começo a levantar todo modo de como é que era o processo de se transformar artista, como que era o processo diário disso, você vai observar que, no meio deles, você tem um monte de gente que não nasceu no circo. Porque também essa coisa chapada tradicional é quem nasceu no circo, nós temos um monte de exemplos que não nasceram no circo e que depois a memória, depois de algum tempo, a memória produz assim: "Ah, já está há 50 anos no circo, então é tradicional". Eu não chamo de tradicional, eu chamo de circo. Eu chamo de circo itinerante, porque existe diferenças entre os modos de organizações do trabalho, dependendo da onde você está. Então, o circo itinerante é um modo de organização do trabalho circense, com uma contratualidade com o artista, com uma contratualidade com a cidade, é nômade. Agora, você tem outros modos de constituição da linguagem circense que foram produzidos depois das escolas. Então, a escola é um novo modo de produção de linguagem circense. Os alunos que saem das escolas vão se organizar diferente dos modos de organização que meu pai se organizava. Só e aí, misturado a tudo isso, você tem também, na década de 90, os projetos de circo social, que vão ser outras propostas de modos de organização da linguagem circense. A única coisa que a minha discussão, que aí eu acho que é o que eu termino no livro, é que, assim, são modos de constituições diferentes. Só que na hora que um grupo se coloca como, por exemplo, os tradicionais se colocam, os chamados tradicionais se colocam como os únicos que de fato detêm o poder do saber circense, tá certo? E o pessoal pós-escola, o que se chamam de novo circo, e hoje se chama de contemporâneo, eles vão dizer que eles inventaram um circo, eles inventaram um novo. Aí você pergunta, mas o que foi que vocês inventaram? Nós usamos teatro no circo. Eu falei, meu bisavô também. Nós utilizamos música ao vivo no circo. Meu bisavô também. Nós utilizamos, nós intercalamos a dança. Minha avó era bailarina clássica no circo. A gente chama outros artistas para compor o espetáculo circense.
músicos, não sei o quê, cenógrafos, eu falei: "Bom, então vocês não leram o meu livro, porque é isso que mais tem". Se você vê a relação, só pegando o Benjamin, mas os outros também, se você vê a relação de artistas do Rio de Janeiro que compunham o espetáculo do Benjamin, é enorme, que vai desde a cenografia, figurinista, compositor, adaptador, tudo, coreógrafos, né, diretores, que não tinha diretor, mas ensaiadores, né. E então, a dife o que de fato é novo, isso é novo, são os sujeitos históricos que vão se tornar circenses no pós-escola. Não aprendem mais no grupo familiar e vão aprender na escola. Isso é novo, os novos sujeitos. Agora, a linguagem circense, que nem você apontou e que eu coloco, ela sempre foi antropofágica, ela sempre foi polifônica, ela sempre foi polissêmica, ela sempre esteve em sintonia com o que está acontecendo no momento. Todos os artistas circenses utilizam isso como máxima? Não. Alguns alguns ficam na repetição, mas alguns circos itinerantes, mesmo na repetição, eles têm que fazer a diferença, porque cada cidade é uma cidade, cada rua é uma rua. Por isso que não dá para definir o que é circo, no singular. Não dá, porque a cada encontro de cada rua, de cada cidade, de cada cultura, de cada fazer artístico, é um acontecimento na vida dos artistas. Nesse encontro, nenhuma das partes saem iguais. Você sabe que aqui em Araraquara a gente tem, eu tinha, né, o circo do Rodrigo Bochechinha. E eu tive a oportunidade de ver o espetáculo dele em bairros diferentes da cidade, que ele rodava os bairros, e realmente tinha uma adaptação para o bairro. Ele Claro, fazia piadas com sujeitos, personagens do bairro, claro, claro. características, e a plateia respondia, isso que era o mais interessante. Sim, porque a plateia se sentia, primeiro falada, né, então, tá falando do que faz parte do nosso cotidiano, né. E segundo, o palhaço, por exemplo, ele sempre fazia, e ainda continua fazendo, e vários palhaços importantes são assim, vão ao local antes, conhece as piadas locais, o mendigo local, o louco local, o dono da padaria, e vai fazer piada. Uma dos que mais vários, a maioria trabalha assim, hein, por favor, não, mas o Tubinho, por exemplo, em São Paulo, é um exemplo bem característico. O Tubinho, quando vai se apresentar numa cidade, numa plateia, ele fala como se tivesse nascido no lugar. Ele conversa com a plateia. Ele representa uma peça teatral em todos os lugares, mas a quantidade de enxertos que ele coloca, que ele conversa com a plateia, é isso, ele olha no olho da plateia, conversa, está falando, a plateia está ouvindo coisas que ela vive no dia a dia da rua, né. É isso. Aliás, ser palhaço também é isso. E que essa arte mantenha viva, né, para a gente ter coisas além do que vem de fora, né, que mantenha essa cultura do local, né. Eu acho que a diversidade que foi criado pós-escola, pós-projeto social, hoje você vê muito mais circo no urbano do que você via antes, porque o circo chegava e ia embora. Hoje, os alunos de escola de circo, os grupos que se formaram das escolas de circo, as cooperativas que se formaram, então, foram todos modos de organização do trabalho diferente do meu pai. Tá certo? E também a importância do circo social, em formar crianças, dar acesso a aprender circo, né.
eles estão aí, capilarizado nas cidades. Então, assim, hoje se vê muito mais circo do que se via na época do meu pai. Por quê? E é engraçado que ainda uma parte da população ainda diz: "Nossa, o circo morreu, né?". Como assim? Você não vê circo em tudo quanto é canto? No shopping, na rua, no farol, nas praças, nos festivais, nos shows, nos teatros. Vejo. Ué, mas então que circo? Porque para eles a diminuição da lona é o ícone do que é circo, entendeu? Então, para eles, e de fato diminuiu, por N razões, N razões. De fato diminuiu. A partir da década de 50, 60, por um monte de razões que eu não vou falar agora, mas, de fato diminuiu. Mas no lugar da diminuição, ao mesmo tempo já estava sendo gestado outras formas de produção da língua circense, né. Então, eles estão aí sim, muitos. Obrigada por tudo, Eu que te viu. agradeço. Muito obrigado pela gentileza. Imagina, tchau. Tchau.